Momento Papo de Mãe está começando e o tema é Criança não namora. Pode até acontecer de os pequenos de 4 ou 5 anos falarem que tem namorado ou namorada, mas os pais não devem incentivar isso. Já foram feitas, inclusive, campanhas para explicar que não é saudável para as crianças a ideia de namoro. Nossas convidadas são a Carla Freteschi, que tem a Bia, de 17 anos, e os gêmeos Miguel e Isadora, de 5, que estão aqui, e a Natércia Tiba, psicóloga. E, Natércia, eu já queria saber por que não é legal incentivar esse namoro das crianças? É porque o namoro não faz parte do universo infantil. O mundo infantil é o mundo lúdico, da brincadeira. E o namoro, ele tem um relacionamento que a criança não tem nem habilidades ainda, não é desenvolvida para poder ter. Então, não faz sentido, ele é totalmente descontextualizado. E começa a despertar na criança interesses que também não são condizentes à idade. Carla, é até comum que as crianças cheguem em casa, às vezes, falando: ai, é o meu namorado, eu gosto dele. Já aconteceu com seus pequenos? Já. Isadora. A Isadora já chegou em casa falando namoradinho na escola. Ah, mamãe, arrumei um namoradinho na escola. Eu tenho um namoradinho. Aí a gente sentou, conversou com ela e falamos que não, né? Que ela não tem idade para isso, né? Conversamos e falamos que não está na hora de arrumar namoradinho ainda não. Porque, Natércia, as crianças acabam reproduzindo o que elas veem em casa, né? E aí, o que dizer para essas crianças quando elas chegam todas felizes? Ai, eu estou namorando. Então, tem que aproveitar a deixa para fazer o que ela fez e conversar. O ideal é não fazer um grande escarcéu, porque daí a criança fala: nossa, esse assunto pega a família, né? E isso pode ser usado de outras formas. Então, o melhor é explicar. Olha, cada coisa tem o seu tempo. No mundo dos adultos tem o namoro, no mundo das crianças é a brincadeira. Porque muitas vezes eles nem sabem o que é namoro, né? Eles não compreendem, Carla, o que é namorar, né? Como é que foi essa conversa com ela? Você perguntou para ela o que quer dizer o namoro? Ou você explicou: você vê, o papai e a mamãe namoram, mas como a Natércia disse, é coisa de adulto, que criança não namora? Então, nós explicamos para ela que tem idade certa para namorar, né? Que tem que esperar crescer, que tem a irmãzinha que já tem 17 anos e não namora ainda, e que ela é criança, ela tem que aproveitar para brincar, e que vai ter hora dela namorar, que agora é hora de brincar, aproveitar os amiguinhos, e que no momento não é hora dela de brincar, E né? o que era para ela o namorado? Assim, ela falou, a gente anda de mão dada, o que seria esse namoro? Então, ela falou que o amiguinho queria beijar na boca. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Não faz parte do universo infantil, né? E o problema, Natércia, que eu acredito, é que alguns pais incentivam, acham que é bonitinho, né? E acabam valorizando isso e as crianças assumem isso, o namoro, né? E a sociedade já incentiva muito, porque o conteúdo que não é adequado para a criança, ele entra na nossa casa por várias vias e o dia inteiro. Então, a criança já recebe muito estímulo. Mas tem, sim, uma questão dos pais, parece que se eles brincam de namoro, está se certificando que a minha filha é menina e meu filho é menino. Então, por trás, tem uma questão que é muito importante para o pai. Já está namorando, então ele é machinho, ou ela é uma menininha, não é? Ainda mais se a menina for mais moleca. Então, para os pais, tem uma confirmação aí que é muito importante. E não precisa disso, né? Tem que deixar a criança ser criança. E dizer que criança não beija na boca, que isso vai ser mais pra frente, né? Quando for lá adolescente, adulto. Aproveitar para esclarecer o que pode e o que não pode, né? O que faz parte do nosso corpo e o outro não tem direito de tocar. E muito importante também, isso que a Carla falou, de não pode namorar, mas o que você pode, né? Porque senão a criança fica: eu não posso nada, né? Começa. Então, assim, a energia da criança vai para onde? Filha, a sua idade ainda não é para namorar, mas olha, você pode brincar, você pode chamar a amiga para brincar aqui, você pode ir na casa da sua amiga. Do amigo também, né? A menina ter o amiguinho, tudo bem. Claro. Porque eles estão fazendo novas amizades, são amigos, né? E a gente tem um depoimento da telespectadora Andréia Sete sobre esse assunto. Criança não namora. Ele tem uma menininha que ele fala que é namoradinha dele, mas é muito complicado. Eu falo, criança em casa não namora. Ele tem amizade, a menina é uma graça, mas eles são amigos. Aí um dia eu perguntei, eu falei: filho, como é que você namora?
Ah, mamãe, a gente brinca junto. Eu falei, então tá bom, então pode assim. Mas eu acho que criança não namora. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Criança tem que brincar, criança tem que curtir. Eu sou daquelas que eu acho que criança tem que se sujar, né? Então, seja na escola, em casa, eles têm que brincar, eles têm que se sujar, tem que ser criança. É verdade. Agora, essa questão, por exemplo, pode ser uma brincadeira, como brinca às vezes de casinha, brinca de papai e mamãe, dentro do contexto da brincadeira? Dentro do contexto lúdico, pode. Ela pode ser um bichinho. Agora, se a criança diz, eu namoro, e você pergunta, e como eu namoro? A gente brinca junto. É importante esclarecer para a criança, então, isso é amizade, não é namoro. Né? Porque senão a gente vai dando nomes diferentes e a criança, quando vai entendendo, nossa, mas namoro é isso, tá faltando isso. Entendeu? Então, é importante nomear certinho. Filha, isso é uma brincadeirinha, é muito bom. Você ser muito amiga dele, pode ser que nesse momento ele seja o seu melhor amigo. Não é legal isso? E tem muitas vezes também da filha falar que o pai é namorado. Ai, como a mamãe é namorada do papai, o papai é meu namorado. Já aconteceu isso na sua casa, Carla? Já, reproduz, né? E aí você pontuou essa situação, qual foi a sua a reação? Sim, eu pontuei, né? Mas assim, ela falou assim, mas meu papai é meu namorado. E eu expliquei para ela, né, que o papai é namorado da mamãe. E ela entendeu. Daí ela brinca com o irmão de mamãe, de papai, ela reproduz com o irmão o que nós reproduzimos para ela, né? De papai e de mamãe, mas só fica nisso mesmo. O importante é os adultos não alimentarem isso, né? Isso, nem para um alvoroço de que é ruim, né? E nem uma coisa de que é lindo, né? Olha, a gente vai agora para o intervalo e volta logo. Fique com a gente. O Momento Papo de Mãe está de volta e o tema é Criança não namora. Natércia, por que não é legal antecipar fases? A gente vê hoje tanto essa adultização precoce, esse encurtamento da infância, por que isso não é bom? Porque as fases são necessárias para a gente desenvolver, se desenvolver no potencial máximo. E quando você antecipa o namoro, por exemplo, ele não tem nenhuma maturidade, nem neurológica, nem emocional para encarar o namoro. É a mesma coisa que a gente falar, não, ele pode tirar carta com 12. Não pode, não tem a noção espacial ainda, coordenação motora, responsabilidade, maturidade. Então, quando a gente antecipa, a gente cria uma ansiedade para a criança, porque você dá uma situação que ela ainda não tem condições de lidar plenamente. E a Natércia falou a carta, que aqui em São Paulo a gente fala a carta é a carteira de motorista, né? Que você quis falar. Agora, Carla, e como é que você faz? Porque às vezes tem até os parentes que chegam e falam, e aí, já tá namorando? Acontece de chegar, já aconteceu de alguém chegar para as crianças e falar, e aí, já tem namorado, já tem namorada? Aí você até tem que chamar alguém no canto e conversar, assim? Já. Acontece bastante com o Miguel. E aí, Miguel, já arrumou uma namoradinha na escola? E ele fala, não, criança não namora. Que eu falo pra ele, né? Nós já sentamos, já conversamos, né? Que criança não namora, né? Já conversamos isso em casa. E ele fala, criança não namora. Então tem que conscientizar a família. Todos os amigos, né? Não só os pais. Você tem que lidar com todo mundo, né? E o problema que eu vejo, Natércia, é quando você incentiva, a criança pode ter um comportamento inadequado. E aí você tem que lidar com isso, né? Fica ruim. Claro. A criança vai querer beijar, vai querer segurar na mão, aí os pais podem não gostar. É complicado, né? É complicado. Você pode namorar desta forma, mas esta forma é o brincar. Então, vamos esclarecer, senão fica confuso, né? Não, e até o risco de erotização precoce Com também, certeza. né? Ainda mais hoje em dia com redes sociais, de exposição dessas crianças. E lembrando que a gente está falando aí de crianças de 4, 5 anos, seus gêmeos que estão aqui têm 5 anos, né? Cada ano, né, na vida da criança faz muita diferença. Sim. Você que tem uma filha de 17 anos sabe disso, né? Natércia, é importante também a escola ficar atenta a isso, porque a gente sabe que na classe acabam formando os casaizinhos. É muito importante, porque daí a escola está dando uma formação na questão da adequação, do contexto. Então, criar como uma norma não pode, talvez até incentive um pouco o comportamento. Mas poder chamar e explicar, olha, isso na escola a gente não faz. Né? Na escola a gente tem que cumprir tudo direitinho, tem amigos, conviver, tem um relacionamento com o professor. Isso não é uma coisa que aconteça dentro da escola.
Então, os professores têm que ficar atentos também. É importante que eles fiquem atentos, porque a gente vê mesmo a escola virar o contexto, eu acho que até assusta quando a gente conversa com alguns adolescentes, que falam, eu já fiquei com fulano, ciclano, aí você vai ver aonde você ficou? Na escola. Né? Então, tem uma confusão do que é o universo escolar, então, né? Porque para os pais é outro conceito a escola. A escola dos seus filhos já abordou esse assunto nas reuniões de pais? Ainda não. Ainda não. Como eles estão só na educação infantil, ainda não abordaram esse assunto. E nos grupos de WhatsApp das Já. mães? No grupo de WhatsApp, já. O que rola lá nos grupos? Aí rola bastante. Fulano, estão falando sobre namoro, né? Aí as mães ficam mais preocupadas em relação a isso. E, Natália, isso aí eu fiquei curiosa. Eu já ouvi dizer que não é legal quando os pais beijam os filhos na boca. Pode ou não pode? Na verdade, isso é um valor da própria família, é um comportamento da própria família. Mas se der selinho, né, que às vezes a gente vê, é importante explicar o que aquilo significa. Porque socialmente a conotação é outra. Então, mesmo que dentro daquela família possa, ele tem que entender que isso é uma coisa muito íntima, que só pode porque tem ali o laço de sangue, aí como é que a família explica isso? Né? Mas eu acho que tudo que dá margem a confusões, interpretações, não precisa. Natessa, a Carla Daniele, nossa telespectadora do Rio de Janeiro, tem uma pergunta. E a dúvida dela é até mais comum do que a gente imagina entre pais e mães. Vários pais e mães escrevem com essa dúvida pra gente, olha. E tem até, às vezes, eles têm constrangimento de falar sobre esses assuntos com os médicos. Então, vou aproveitar para fazer a pergunta. Estou passando por uma situação com a minha filha de 3 anos que me deixa sem saber como agir. Ela fica pressionando a parte genital, fica apertando muito e agora ela tem até reclamado de dor no local. É muito comum mesmo e os adultos se assustam porque dão uma conotação sexual que não tem no gesto da criança. A criança pequena está descobrindo o próprio corpo e ela descobre ali uma fonte, sim, de prazer, mas não tem nenhum caráter sexual, erótico, nada. Então, é importante que os pais não se assustem com isso, mas expliquem para a criança que, olha, quando você quiser fazer isso, às vezes tem um nome, né? O pai pode dar, olha, o combinado, ou quando você quiser dar um nomezinho, você vai no seu quarto. Isso não é uma coisa, a gente não fica experimentando o nosso corpo na frente das pessoas para dar uma noção do privado. Né? Para que ela entenda que não pode fazer isso na escola, não pode fazer isso na sala de casa. E aí, cada vez que a criança percebe que para fazer aquilo ela vai se isolar do grupo, o comportamento já tende a diminuir naturalmente. Né? Quer dizer, não adianta dar uma bronca, repreender a criança vai ser pior. De jeito nenhum, porque não é errado, é só uma exploração do próprio corpo. Você percebeu isso até quando eles eram menores? Que às vezes até criancinha pequena faz, né? Eu percebi no Miguel. Deixei, né? Deixei. Ele explorou, nós deixamos, depois. Porque foi às só vezes uma também, se curiosidade você não mesmo. falar nada, a criança desiste, né? Sim. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. É importante, então, a gente dizer que a hora do namoro vai chegar, então os pais não precisam antecipar nada. Uma hora vai chegar, né? Vai. E, Carla, muito obrigada pela participação. Obrigada pela presença dos gêmeos, que se comportaram aqui super bem, uma graça. Natércia, muito obrigada pelas orientações no Momento Papo de Mãe. Eu que agradeço. Natércia, tem algum site ou rede social para deixar? Eu tenho o site, que é naterciatiba.net. Legal, obrigada. E vamos lembrar, então, que criança não namora. Eu quero agradecer também a você que nos assiste e participa tanto nas redes sociais, com sugestões e perguntas. Escreva também para o nosso e-mail, momento@papodemãe.com.br. Até a próxima. Até lá, tchau!